Olá, pessoal. Eu sou Eduarda Magaldi, otorrinolaringologista, especialista em plástica facial e rinoplastia. E eu sou Adriana Monteiro, obstetra especialista em parto. E esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. Nossa primeira temporada do podcast chegou ao fim, mas calma. Enquanto a segunda temporada não começa, selecionamos cortes muito especiais para você curtir os melhores momentos. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe com as amigas e lembrem-se, mulheres, nós podemos tudo! O que é realmente a diferenciação entre um fotógrafo e um retratista? O retrato, ele tem técnica, sim. A gente tem que saber onde é que posiciona a luz. Existe uma direção, com certeza. Mas, assim, para ser uma retratista, como é que eu posso dizer? Que traga realmente resultados, você precisa ter uma sensibilidade. Você precisa ter autoconhecimento. Você precisa entender de pessoas. Até porque o retrato, né, a diferença, né, da fotografia para o retrato, a fotografia ela tem um compromisso maior com o momento, com a espontaneidade, com o contexto. O retrato não. O retrato ele tem um compromisso com a sua bagagem. Ele tem um compromisso com a sua história. Ele tem um compromisso com o seu estado de espírito. É um fragmento de um momento. Às vezes de introspecção. Às vezes você está ali, você para. Às vezes eu vou retratar uma pessoa e eu percebo que ela está me estudando. E isso é lindo. É o melhor retrato. Eu não dou nada. De verdade. É o melhor retrato que tem. Porque ela está ali, tipo, me estudando. Eu clico. E quando ela olha, ela fala, meu Deus. Sabe? Então, assim, é um momento de silêncio consigo. Sabe? Às vezes, a fotografia começa a acontecer depois de 30, 40 minutos. Quando a pessoa está cansada. Aí ela fala, e aí vai acontecer, aí ela se desarma. Aí eu falei, começou. E um deles você fala isso, fazer retrato é transformar visível o poder da nossa autoimagem. Eu achei tão direto e profundo ao mesmo tempo. Achei incrível. E aí fui pesquisando mais coisas. Você fala também que a beleza tem personalidade. E que você traz essa... E você consegue transmitir diante daquele retrato, naquele cliente, a beleza que ele tem. Como é isso? Como é que a personalidade vem através da beleza? Como é que eles se interlaçam? Quando você se desprende da opinião dos outros. Quando você... É um estado de liberdade, na verdade, interna. Não sei porque essas coisas me emocionam muito. Na verdade, meu coração está disparado. Porque eu já fiz alguns retratos e a gente percebe o quanto algumas pessoas elas não se sentem à vontade nos seus corpos. O quanto algumas pessoas... Eu já fiz ensaios que ela estava tão preocupada com o cabelo e com a maquiagem, com a roupa, que eu não consegui retratar a alma dela, sabe? Então, assim, quando eu falo sobre a personalidade, eu tô falando também sobre o estado de consciência. Isso. É porque existem coisas que são muito abstratas. Mas é sobre isso que a gente quer falar. Beleza tem a ver com autoconfiança. Sim, com certeza. Total. Então, a partir do momento em que você cansa de tentar me mostrar alguma coisa... Aí sim. Aí... Real. Quando sai a verdade. Exatamente. Existem retratos que, por exemplo... Algumas pessoas podem dizer, eu prefiro aqui você estar mais bonita, mas a pessoa se viu naquele outro, que talvez você fala, mas esse daqui tá mais bonito. Não, ela quer aquele que ela viu, que ela se viu. E às vezes é um papel da família também, né? Total. Eu tenho uma foto, eu tô lembrando agora que eu fiz uma foto uma vez, que não tá a minha foto mais bonita, mas eu vi minha mãe indo pro trabalho todo dia de manhã naquela foto, e eu olhei assim aquela foto com tanto carinho. Às vezes era isso. Acontece isso, muitas pessoas quando eu já fiz, né? No ensaio mesmo, meu Deus, tô a cara da minha tia, meu Deus, a cara da minha mãe, meu Deus. E isso é lindo. É um revisitar também, né, das memórias. Retrato realmente é muito profundo. E como você traz essa profundidade para a gente comunicar, por exemplo, aos nossos pacientes ou aos clientes, né, no mundo corporativo? Como essa profundidade pode ajudar a gente a comunicar? Porque a gente está na era, né, do digital, das mídias, né? E muito das mídias começou com fotografias, né? Uhum.
E como que a gente pode usar essa profundidade para comunicar algo que é verdadeiramente da nossa alma, que às vezes é aquele propósito do nosso trabalho, né? Que muitas vezes a gente está descobrindo ali, mas eu acho legal porque você consegue extrair isso. E eu acho isso muito bacana de extrair ali. O ser humano atrás de quem está fazendo aquilo ali. Como essa sensibilidade, eu queria falar um pouco dos arquétipos também que a gente entra no meio. Então, não é só sobre paleta de cores, nem cabelos e nem maquiagem, né? Na verdade, tá tudo envolvido. Isso, né? Tá tudo envolvido, tudo é a mesma coisa. Foi ramificado. Imagem, narrativa, narrativa, imagem. Não tem como falar sobre imagem, senão... E falar de imagem é falar de arquétipos. Exato. Entendeu? Então, as coisas, elas não se separam. São basicamente 12 arquétipos principais que a pessoa tem um predominante, mas tem vários outros superficiais, subjetivos, que ajudam a formar aquela narrativa mais clara, aquilo, o público-alvo entende melhor o que é que você quer transmitir com aquela sua mensagem. Então, quais são? Tem o inocente, que passa uma pureza, uma simplicidade, uma positividade. Tem o sábio, que passa a segurança da informação e o poder da fala, o poder desse conhecimento. Tem o herói, que é aquele que vence desafios. Se você buscar, você vai conseguir tudo que você sempre quis. Tem o fora da lei, que é o repetitivo, que vai contra a onda, que vence barreiras. Tem o explorador, que é aquele que sobe montanhas, e tem um negócio do aventureiro, onde natureza. Tem o mago, que tem uma coisa de magia, coisa meio animação, uma coisa inexplicável. Tem a pessoa comum, que é aquela que todo mundo conhece, todo mundo se sente confortável, o dia a dia. Tem o amante, que é um sensual, sedutor. O bobo da corte, né, que é o engraçado, que é o pilhário, assim, nas redes sociais. Tem aquele que faz o cuidador, que é quem provê segurança, saúde para aquela pessoa. Tem o criador, que é criativo, que é o artista, que vai dar ali do moderno, uma coisa mais mais atual. E tem o governante, que é que tem aquele discurso de poder, de liderança. São Porto Seguro. São esses 12 principais arquétipos. E aí o neuromarketing traz esse conceito lá, como o Adriano está falando, lá bem longe, lá de Jung, para fortalecer a narrativa daquelas empresas e, no nosso caso, né, no mundo digital, daquelas pessoas. Porque nós, nas redes sociais, nossos rostos, nossos nomes, são pessoas jurídicas ali. Tá? São empresas, não é apenas o nosso eu pessoal. A gente quer transmitir alguma coisa ali para aquelas pessoas que estão nos seguindo, que querem aquela informação, um pouco de divertimento também. Então, a gente tem que ter, no meu ver, atual, depois de pesquisar bastante também sobre o trabalho de Anne, a gente tem que ter essa narrativa mais clara. O conhecimento sobre o arquétipo é um conhecimento muito poderoso, porque fala diretamente com os sentimentos, com as emoções. Se te emociona, é arquetípico. Então, quem domina isso, domina tudo, domina o mundo. Sabe? Então, assim, por isso que é muito importante que nós tenhamos valores muito claros, porque é muito simples manipular as pessoas. Sim. Muito, muito simples mesmo. E funciona assim, cores, corte de cabelo, visagem, tudo comunica, tudo. Você, às vezes, não gosta da pessoa que você fala, não gosto dela, não sei porquê. Claro que você não sabe porquê. Mas se a gente for mapear a sua história, a gente vai entender que talvez aquela pessoa que pareceu com aquela pessoa lá na infância, que fez isso, que fez aquilo, e que parece com ela, tem alguma relação emocional. Então, isso é arquetípico. No seu trabalho, isso que eu acho legal, né, referência, enfim, de retrato, fotografia e narrativas para organizações e, enfim, médicas e médicos e corporações, sempre vai ser uma comunicação desse belo, do que não é estranho aos outros, né? Perfeito. E me traga aí como construir isso, minha amiga. Perfeito, perfeito. Quando você consegue alinhar o que você quer, primeiro você tem que saber onde é que você quer chegar. Quando você começa a alinhar tudo, arquétipos, narrativa, tudo, você amplia isso. A pessoa entra lá na sua rede social e ela que ela vê só uma coisa, só a sua narrativa. Ela não vê uma guerra de informações que estão né? Exatamente, também. É isso. Está desconectado. Ela vê um arquétipo, e o que é que esse arquétipo fala? Quais são as cores que esse arquétipo usa? Por que esse arquétipo age dessa maneira? É tudo muito congruente. Isso. E fala de verdade, né? As marcas, as grandes marcas, eles tudo, principalmente os detalhes. Exato. São detalhes.
aquilo que você dizia, não, isso aqui é bobagem. Não, isso aqui é o mais importante. E é muito legal que você tenha esse público-alvo de trabalho dentro dos médicos, porque eu acho que existe muita demanda realmente de gente que não sabe como se posicionar. Na verdade, não sabe nem por onde começar, porque existe um copy e cola, né? De todo mundo igual, e tem aquele mesmo padrão de conteúdo e informações sobre doenças, não sei o quê. E às vezes não é isso que mais Conecta. e nem conecta. Porque o que eu vejo do público hoje em dia é que ele quer uma verdade atrás daquilo ali. Ele não quer só informação técnica, porque ele pode ler um artigo e não vai conseguir informação técnica. Ele quer saber quem está me comunicando aquilo filosoficamente, se conecta comigo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho, né? Com os médicos, do que você tem visto. Né? Perfeito. Assim, eu comecei a trabalhar com narrativas há mais ou menos 4 meses, é muito pouco tempo que eu descobri, que eu entendi o que estava faltando. Eu fazia os retratos, só que quando eu ia lá na rede social dos profissionais, eles colocavam um retrato lá, mas e aí? E aí eu entendi, eu fui estudar sobre comunicação, sobre narrativa, aí eu disse, caraca, era isso aqui que faltava, sabe? Então, assim, é uma estrutura que a gente faz, simples, mas é trabalhoso e exige autoconhecimento. Mas, assim, eu não gosto de usar essa palavra porque todo mundo usa, né? Mas método, eu tenho um método. Claro que você sabe? método é. Ok, eu tenho um método que eu posso chegar e dizer, você chegar para mim e dizer, Anny, eu tenho isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero chegar aqui. Eu disse, ok, a gente vai construir toda uma estrutura pra gente galgar isso aqui. Perfeito. Sabe? Então... Pautado nas narrativas, gente, que são as histórias mesmo, né? Então a gente só fala narrativa, mas são as histórias que vão conectar com o público, que falam daquela verdade, não só de doenças, né? Eu entendo dessa forma. Perfeito. Falta eu falar alguma coisa sobre isso. A rede social, ela não é, pelo menos o Instagram, não foi criada para ser uma sala de aula. Isso. Né? Então, é um ambiente de entretenimento. Perfeito. Então, assim, se você... Professor, ou pessoas que têm essa tendência, né, de ensinar... Como agente médico. Eu também tenho essa tendência, né? Eu tenho uma coisa muito de professoral. Mas você precisa trazer o entretenimento. Você tem que encontrar uma forma. E aí, lembrar isso. E aí que eu acho legal os arquétipos, que você tem que trazer uma forma que não seja o bobo da corte, mas que seja dentro daquilo que você acredita, né? Se você gostou, corre lá para assistir o episódio inteiro. Deixe seus comentários e curtidas e, se estiver ouvindo pelo Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até mais!